Saudações a todos e todas. Estamos aqui hoje, eu como professor Valmir, para dar uma aula de filosofia do primeiro ano do ensino médio, com o tema As origens da filosofia e a atitude filosófica. Quando nós pensamos na filosofia, a primeira coisa que vocês alunos têm que ter em mente é: por que surgiu a filosofia? Quais foram as razões históricas que deram origem à filosofia? Por que, afinal de contas, surgiu um novo tipo de conhecimento para explicar a realidade, para explicar a natureza e depois, séculos depois, a própria sociedade, mesmo no mundo grego? A filosofia surge assim no mundo grego, enfrentando dois tipos de conhecimento que até então eram utilizados para explicar toda a realidade: o conhecimento do senso comum e o conhecimento mítico, e hoje também chamado de conhecimento teológico. O conhecimento de senso comum é aquele conhecimento do dia a dia, do cotidiano, que é transmitido às pessoas pela socialização, pela família, pelos amigos. Era assim que os gregos aprendiam a explicar a sua vida no dia a dia. Era assim que eles aprendiam suas profissões e seus hábitos e costumes. A outra forma de explicação do mundo, até então, era a mítica, feita pelos mitos, os mitos gregos, os deuses e os heróis. Hoje também chamada de explicação teológica ou religiosa. Então, aquilo que não tinha uma explicação formal no dia a dia, compartilhada cotidianamente, apelava-se para a explicação divina para se explicar. Assim, porque se está doente, porque se morre, porque uma catástrofe ocorre, tudo isso é explicado do ponto de vista divino ou sobrenatural. Porque há terremotos, porque há maremotos e por aí afora. Até essa explicação, então, é chamada de explicação de cosmogonia. Há um universo encantado pela religião, onde a religião explica tudo o que acontece, todo o cotidiano. Por outro lado, há um processo histórico em curso na Grécia Antiga, e que fará com que o conhecimento de senso comum e o conhecimento mítico encontre uma nova forma de explicar a realidade, que é o conhecimento filosófico. Esse processo histórico passa por três grandes momentos. O primeiro, o uso da escrita pelos gregos. A partir do século XIX ela ressurge, já havia existido, havia sido abandonada e ela é retomada. A moeda, as trocas econômicas pagas com moeda, a lei e a polis. Todos esses elementos são elementos que tiram o elemento sobrenatural da realidade e colocam a questão de uma explicação mais racional. Assim, quando nós pensamos na escrita, ela não é vista mais como um elemento divino e sobrenatural, como eram, por exemplo, pelos egípcios. Agora ela é perdida por todos que têm acesso ou condições. Ela perdeu o fator religioso. A moeda, ela tira a troca de mercadoria por mercadoria, de uma coisa pela outra, que era algo totalmente emocional e impossível de calcular com precisão. Com a moeda, o comércio também fica mais racional. As trocas ficam mais economicamente viáveis e a questão da produção pode ser controlada. Aumenta a racionalidade. A lei e a polis da Grécia Antiga é outro elemento que colabora para ampliar a racionalidade. Uma vez que, agora, a lei é para todos os cidadãos. Lembre-se sempre disso. E a polis é para todos esses cidadãos. Agora, a polis é governada por leis escritas, e essas leis escritas vão dizer como se comportar. Também existe uma racionalidade na elaboração, no debate do que é o cidadão e como se comportar. Esses elementos racionais vão colaborar para colocar em crise a explicação do senso comum ou mítica, como únicas explicações da realidade. E vai-se ter agora o conhecimento filosófico como resultado de um longo processo histórico que colaborará para explicar a realidade. Então, lá no século IV a.C., V a.C., começa-se a surgir os primeiros filósofos. Os filósofos chamavam pré-socráticos. Pré-socráticos porque eles viveram antes de Sócrates, e não só por isso, mas também pelo tema, que é o tema da natureza.
a natureza até então, que era visto de forma de cosmogonia pela visão mítica, agora é visto de uma forma tal que se tenta explicar de cosmologia, enquanto explicação racional da natureza. E essa explicação da natureza racional será dada pelos filósofos, que só surgiram graças às transformações de um processo histórico, onde a racionalidade foi sendo cada vez mais ampliada e o terreno do mítico e do senso comum foi sendo criticado. Assim, qual é a atitude filosófica? A atitude filosófica é uma atitude crítico-racional, de criticar e analisar a realidade, encontrando explicações racionais que não apelam para as divindades, para os mitos, para os heróis ou para o senso comum, superando assim a realidade do dia a dia, ampliando para uma visão teórico-crítico-racional. Assim se estabelece a cosmologia, uma explicação racional da natureza. Com isso concluímos nossa aula, onde nós vimos que a filosofia surge por um processo histórico de racionalidade e a atitude filosófica é uma atitude crítico-racional. Muito obrigado, caros alunos e alunas. Professor Valmir aguarda vocês na próxima aula.